Estou aqui num momento extremamente primoroso, um prazer enorme estar aqui representando a DMC Equipamentos no podcast, né, DMC Cast, e com um prazer enorme e hoje fazer uma versão especial para uma área que eu tenho um profundo respeito pelo trabalho que faz, que é a fonoaudiologia. E a gente não poderia, né, estar fazendo esse podcast com uma pessoa mais especial do que a doutora Carol Fernandes. Doutora Carol Fernandes, que é fonoaudióloga há 16 anos, é especialista em voz, mestrado em fonoaudiologia, doutorado em ciências médicas e encontrou dentro da gama enorme de opções terapêuticas que existem dentro da fonoaudiologia, também a laser terapia. A laser terapia que nós estávamos conversando aqui, doutora Carol e eu, previamente a iniciar o nosso bate-papo, onde nós temos como algo em comum que é a paixão pela laser terapia. Sim. É um prazer enorme você estar aqui conosco. Prazer é todo meu mesmo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A doutora Carol, ela faz um trabalho fantástico. Eu costumo dizer que os seres humanos, eles expressam sentimentos, né? Eles constroem pensamentos, interagem com o ambiente, interagem com indivíduos através de expressões e da linguagem corporal. E a voz, ela é extremamente importante, né, para qualquer ser humano. E dentre essa importância, aos comunicadores, aos cantores, né? A doutora Carol Fernandes, ela faz um trabalho muito especial em relação a profissionais da música, a cantores, né? No qual ela é muito conhecida, no qual ela construiu uma carreira de sucesso. E por isso eu passo a palavra para você, né? Começando do começo. Como é que você entrou nesse mundo, né, envolvendo a fonoaudiologia junto à música especificamente? Engraçado que eu acho que tudo começa com sonhos. Quando eu era estudante de fonoaudiologia, eu fiz faculdade em Salvador e eu tive uma professora, o nome dela é Valéria Leal, e essa professora atendia artistas nos trios elétricos no Carnaval de Salvador. E eu falava, gente, essa vida é a vida que eu quero ter. Então eu era aluna ainda, primeiro ou segundo semestre de faculdade, e eu já pensava, nossa, eu quero... Porque ela realmente foi uma pessoa que me motivou muito. E me tornei ali na faculdade já monitora das matérias dela e tudo. E quando eu fui fazer a especialização em voz, o primeiro dia de aula, a professora da especialização, ela pediu para a gente escrever uma carta, né, foi 2008, por aí. Gente, sou péssima com datas, mas nessa época ela pediu para a gente escrever uma carta e eu coloquei tudo que eu queria, né, nessa carta. E uma delas era um dia ser a fonoaudióloga de um grande artista. E então eu falo que tudo começa quando a gente planta o sonho, e quando esse sonho vem de Deus, ele vai conduzindo a nossa vida, né? Segundo passo, acho que estudar todos os dias. Então, não tem um dia na minha vida, eu falo isso para todos os meus alunos, que eu não estude. Então, 24 horas por dia. Às vezes as pessoas falam, você não sai do telefone, mas se pegar meu telefone, eu estou lendo alguma coisa, porque o tempo que eu tenho, eu realmente gosto de estudar, de me aprofundar nas coisas. E eu já estava atendendo como fonoaudióloga de voz, né? Porque desde o início, por conta dessa professora, eu queria a área de voz, me especializar nessa área. E um belo dia, um otorrino me chamou e falou, Carol, eu queria que você atendesse um paciente meu, lá em Goiânia. Quando eu entrei, isso deve ter uns 14 anos mais ou menos, era um artista do sertanejo que estava super estourado. Estava tendo uma novela na época e ele estava estourado nessa novela. E eu comecei a atender esse artista, foi o meu primeiro artista, e até hoje, quando ele faz algum trabalho de DVD e tudo, ele me chama. Então, eu sempre falo para ele, nossa, eu sou muito grata, né? Porque você foi o primeiro artista que eu atendi e, a partir dali, o boca a boca foi acontecendo. Então, eu acho que a gente validar essas pessoas, né? Que ajudam a gente a conquistar os nossos sonhos, isso é muito importante. Então, eu comecei ali. Né? Sensacional. Não sabia muito bem para onde que isso ia... O que isso ia acontecer, né? Porque você falava assim, gente, mas aconteceu o que eu pensava, tal. E foi aí que começou, né, essa sementinha. A gente costuma dizer, a gente estava até conversando sobre isso, né? Dentro da área de saúde,
nós somos extremamente técnicos, né? Nós aprendemos muito a lidar com a questão da patologia, da disfunção, da doença, como tratar essas patologias e assim sucessivamente. E muitas vezes, dentro daqueles nossos sonhos, eles acabam ficando impedidos, né? Com várias travas que vão colocando nas nossas cabeças, como, por exemplo, como realizar os nossos sonhos, né? E algo que todos nós da área de saúde, às vezes, algumas pessoas parecem que pensam que isso é antiético, né? Mas como o sucesso, né, profissional deve obrigatoriamente andar lado a lado com o sucesso financeiro também, né? Verdade. De fato, a gente conseguir, dentro, cada um da sua profissão, no caso aqui da fonoaudiologia, alcançar esse status de ser uma pessoa desejada, como você é, né? Você está falando aí que você, de repente, começou com um profissional da música, né? Com um cantor extremamente famoso, por algo que você plantou lá atrás, naquela cartinha que você escreveu lá no final da faculdade, e acabou chegando até você. E isso se transformou num objeto de desejo, a gente sabe, para muitos cantores. E não só falando para o profissional, para o fonoaudiólogo, mas também para o público em geral. Quais as principais necessidades desse cantor, né, desses cantores, quando eles te procuram? Porque, primeiro, eu tenho certeza que não se pensa nisso. Quantas pessoas, quantos profissionais da música começam dando a verdadeira importância para a qualidade da voz? Sim. Ou te procuram apenas quando, você usou o termo, estourado, né? Emergência. Na emergência vocal. Então, nessa época que eu falei, né, 14 anos atrás mais ou menos, não era comum um artista ter um fonoaudiólogo. Sim. Então, começa dali já, que eu olho e falo, nossa, que legal, né? Naquela época, o artista me procura que a gente não tinha tanta tecnologia. E quando eu atendi esse artista e ele chegou já na emergência porque ele tinha estourado na música, ele estava em ascensão na carreira. E quando a gente vê que os artistas estouram, eles fazem shows ali ininterruptos, né? É de quarta a domingo e segunda e terça tem que fazer programa de TV. Meu então, Deus. Eles não têm descanso. E a gente sabe que para a voz dormir é muito importante. E, então, assim, naquela época, os artistas chegavam pra gente só nas emergências vocais. Teve uma lesão, teve um problema, tal. Hoje já é mais comum. Então, eu vou falar que depois da pandemia, inclusive, o negócio ficou muito melhor. Porque na pandemia aconteceu o quê? Eles pararam de fazer shows e aí começaram a fazer as lives e tal. Só que quando eles pararam de fazer shows, eles perderam o condicionamento vocal. Aconteceu o que a gente chama de destreino. Quando eles voltaram, eles estavam destreinados. Eles já estavam readaptados a dormir melhor, a estar em casa, a ter rotina, coisa que a gente não tem na estrada. Quando eles voltaram a cantar, de verdade, a maioria dos artistas perdeu a voz. Começou a ficar rouca. Pessoas que, por exemplo, nessa época eu atendia muita dupla, só a primeira voz. E depois da pandemia, a segunda voz começou a vir também. Porque eles começaram a ter mais problema de voz por conta desse destreino. Então, hoje, né, como é que é o cenário lá na clínica? Toda terça-feira a gente tem o que a gente chama ali de o dia do cantor, porque eles vão para fazer a manutenção da voz. E quando você faz essa prevenção, essa manutenção, raramente vai ter um problema, a não ser que tenha ali uma gripe, aconteceu algum estado assim de saúde, que ele vai ficar rouco. Mas se ele tem aquele treinamento semanal, ele tem o acompanhamento a cada 3 meses, a cada 6 meses com otorrino, ele já não tem mais problema de voz. Então, a gente começa a ter a saúde vocal. Mudou, né? O cenário hoje, eu vejo que mudou muito, principalmente no sertanejo. Então, quando eu comecei na música sertaneja ali com esses artistas, eles tinham muitos problemas de voz, né? Hoje, eles já não têm tantos problemas assim. E a tecnologia trouxe o quê? Antigamente, né, 14 anos atrás, a gente levava lá mais ou menos 3 a 4 meses para reabsorver um nódulo vocal. Hoje a gente consegue com 12 dias. Como? Olha que incrível. Como? Como? Eu vou te falar que assim, a tecnologia, né, pensando na laser terapia, eletroterapia, ultrassom, o que eu mais uso é o laser, obviamente, porque é mais fácil de usar, né? Ele não tem ali Porque se eu uso... Vou dar um exemplo do ultrassom, tá? Que a gente vê muitas pessoas usando antes do show. O que eu percebo?
Quando você usa ultrassom na voz, ele deixa a laringe muito relaxada. E para esse artista subir no palco, ele precisa recrutar muito as musculaturas ali. Então, o que eu vejo que funciona melhor? Você aplicar ultrassom um dia antes do show, né? Ou 2, 3 dias antes. Ou que a gente tem um intervalo de 12 horas antes da performance vocal. Porque aí você consegue drenar toda aquela secreção, você consegue abaixar, relaxar aquela musculatura, mas você dá um prazo para você conseguir, com exercícios, recrutar novamente a musculatura para o uso. Interessante. Então, quando eu penso em algumas tecnologias, eu não consigo usar imediatamente antes do show. Termoterapia, por exemplo, vapor. Eu não posso usar antes do show para subir no palco. Tem que ser pelo menos 3 horas antes. Porque eu posso ter riscos de hemorragia de prega vocal. Entendi. Eletroterapia. Tem alguns clientes que não se adaptam muito bem ao eletro, porque ele também relaxa muito a musculatura. Então, eu tenho que saber a dose, quanto tempo. Já o laser, a gente percebe que ele tem menos contraindicação do que as outras tecnologias. Então, você imagina, né? E aí, assim, no meu trabalho lá do doutorado, um dos porcos que eu atendia, né? Digamos assim, que eu usei como sujeito do meu experimento, ele machucou a pele e ficou com uma infecção. E eu fiz a aplicação do laser por 4 dias. E a gente vê, em 4 dias, o processo de cicatrização acontecendo. Então, é possível que o nódulo vocal seja reabsorvido em menos tempo? Sim. Na literatura, a gente tinha pólipos em prega vocal, que às vezes, muitas vezes, né, na época que eu comecei a estudar, 2000 e bolinha, o pólipo era cirúrgico. Hoje, só esse ano eu já atendi 3 casos de pólipos que a gente conseguiu, e eu fico super emocionada de falar isso, porque a gente consegue reabsorver os pólipos sem precisar de cirurgia. Olha que lindo que é a tecnologia, né, em nosso favor. Claro, né, que eu não sou, o laser é magia, é mágico, não é bem assim. Ele precisa estar associado com higiene vocal, comportamento vocal, sono, exercícios. O carro-chefe da fonoaudiologia é exercício. É igual a academia. Não adianta você ir lá para as academias só colocar o choque no seu corpo se você não treina, se você não cuida da sua alimentação. Então, para a voz é a mesma coisa. A gente está falando de um músculo muito específico, mas é um músculo. Então, eu preciso associar toda essa tecnologia com uma avaliação minuciosa, uma anamnese minuciosa e entender quem é o meu sujeito. Aí sim eu consigo um resultado muito rápido. Exato. Ontem ainda, numa experiência que eu estava com alunos, né? A gente estava dizendo o seguinte: os recursos terapêuticos estão aí, né? E não existe recurso terapêutico melhor ou pior, né? Mas algo que tende muitas vezes a alguns profissionais levar à tona bom, se tudo é bom, vou usar tudo, né? Vou usar tudo porque eu resolvo todos os problemas, né? Então, antes você vai fazer ultrassom, eletroterapia, o laser, aquela coisa toda tal. A gente trabalha... Virou uma loucura, isso, né? Porque são tantas terapias e muitas vezes... as próprias empresas, né, que vendem as terapias, não, essa é melhor, essa é pior. Eu falo que, primeiro, você tem que ter o melhor instrumento, saber pilotar o melhor instrumento e, acima de tudo, qual é o momento de pilotar esse instrumento, né? Existem os momentos onde essas terapias, ao serem agregadas, vão trazer o melhor resultado. Exato. E quando a gente fala em terapia, inclusive, o trabalho raiz também da fonoaudiologia, né? Sim. Que são os exercícios, as repetições. Eu sou fonoaudióloga há 16 anos. A gente não tinha essas tecnologias e dava resultados? Com certeza. Sim. Por isso que o raciocínio clínico ele é muito importante. Não adianta eu querer usar a tecnologia se eu não sei nem onde aplicar. Sim. É o que a gente vê muito por aí. Vou aplicar então na voz, mas eu não sei nem o lugar de aplicar. Como que eu vou fazer aquilo? Eu vejo muito. Né? Eu falo, eu vou. Só que eu tenho um cuidado, eu sou muito ética, então eu tenho um cuidado com as pessoas também. Eu não vou entrar no Instagram de alguém e falar, você está errando se eu não puder ajudar aquela pessoa. Né? E como eu tenho muitos alunos, eu me sinto responsável pela formação de muitas pessoas. Então eu realmente ensino, eu falo, pego na mão, ex-alunos meus serão testemunhas aqui quando a gente divulgar esses vídeos, eles vão falar, porque ainda tem outra crença na fonoaudiologia, né, que a gente não ganha dinheiro sendo fono. E eu falo para os meus alunos, se vocês estudarem todos os dias e forem excelentes profissionais, vocês vão viver da nossa profissão. E eu tenho N casos de sucesso de alunos que me mandam milhões de mensagens falando, professora, obrigada por tudo, nossa, estou muito feliz, nanana. Pessoas que foram para a área de voz por motivação minha. Assim como a professora Valéria me estimulou lá atrás,
eu também fui motivação para algumas pessoas. E isso me deixa cheia de orgulho. Porque eu Sim. vendo pessoas hoje, vivendo da nossa profissão, que ela sempre foi uma profissão de segunda mão, né? Eu fico muito feliz, porque eu falo, nossa, a fonoaudiologia está chegando num lugar lindo e eu estou podendo acompanhar isso. Né? Então, antigamente, a gente era um braço da medicina, depois a gente se tornou, de fato, uma profissão. Só que, como é uma profissão que tem muitas mulheres, existem muitas crenças limitantes ali, que a mulher não é empreendedora, que a mulher não pode fazer negócios, que a mulher não pode se tornar empresária. E a gente sabe que na área da saúde a gente investe muito em conhecimento, mas a gente não investe na gestão, a gente não investe nessa área, né, eu vou ganhar dinheiro, porque não é só você formar, montar um consultório, o paciente vai cair do céu. Não vai cair. É muito rala, você tem que correr atrás. Você né? está sendo perfeita em algo que comunga muito com o que eu penso também, que é, primeiro, a formação, o conhecimento sobre as terapias que existem, né? E segundo, o gerenciamento da carreira, o gerenciamento profissional, né? E a própria evolução que vai acontecendo aos poucos em todas as profissões, né? Eu confesso para você que, se eu estiver errado, você me corrija, Não, tá? fica à vontade. Estou falando aqui como um cirurgião dentista. Há muitos anos atrás, quando se falava em fonoaudiologia... Fono o quê? Oi? Fono o quê? Era isso que eu ouvi. Não é? Eu sou fonoaudióloga. Fono o quê? E ainda se falava... E quando se pensava no fonoaudiólogo, é a criança gaga. Não é? É o gago, é aquela pessoa que tá tendo dificuldades em falar, aquela coisa toda tal. E eu penso que muitas vezes, como aconteceu na odontologia, né? Que a gente teve uma transformação muito grande ao longo dos anos, que quando falava em odontologia pensava em dente, né? Só que você esquecia que o profissional, assim como o fonoaudiólogo, estuda a cabeça e pescoço todo. Sim. Né? A anatomia, a história da histologia, a história das funções de cada órgão que está ali, que é importante para o contexto, a multidisciplinaridade, né? E que veio fazendo, né? Imagina nessa época que se imaginava que a fono era algo restrito para quem tinha dificuldades apenas na fala, chegar hoje ao status de se conscientizar um cantor para que ele possa trabalhar com a voz dele no máximo, né, da sua performance de maneira preventiva, né, que é aquela história do pré, do trans, do pós-show, né, e como isso é importante. E quando a gente fala em laser terapia, a gente sabe muito bem que a laser terapia ela tem hoje mais de 60 anos de validação científica. Então a gente não está aqui falando... Não dá pra falar que é uma coisa nova, né? Não dá para falar que é uma coisa nova, uma coisa subjetiva. A gente tem 60 anos de validação científica dos lasers de baixa intensidade de potência atuando na sua grande... Se a gente pudesse fazer um resumo aqui, levando para a célula e tecido tudo aquilo que ela precisa para se recuperar de um processo inflamatório, para se recuperar de uma lesão, né? Isso está muito bem consolidado. E a gente encontra muitas vezes profissionais que, por não conhecer, ainda falam assim, ó, será que essa luz funciona, né? Essa luzinha, será que isso presta? Essa luzinha aí vai fazer alguma coisa? Isso é muito ruim, porque muitas vezes você, profissional que não conhece a laser terapia, ao estar diante de tudo isso, passa a não acreditar, sem dar oportunidade em saber tudo isso que nós estamos falando aqui, o que é a ciência. E aí vai uma pergunta, como que essa maravilhosa terapia, como a luz chegou na sua vida, você falar assim, puxa vida, eu vou começar a trabalhar com laser, né, na fonoaudiologia. Como foi esse start para você? Tem uma fonoaudióloga que eu admiro muito, né, o nome dela é Vanessa Mufron. Ela começou a trabalhar com laser e amamentação, ela é da área de motricidade orofacial, e eu fiz um curso dela em Brasília. Eu fiquei apaixonada, porque a forma como ela explica o laser, como ela coloca o laser, eu falei, gente do céu, se eu tiver esse negócio aí, o que eu... Conheço, Vanessa. Ela é incrível. Ela foi, assim, uma das pioneiras, né, na laser terapia, na fonoaudiologia, e, assim, o trabalho dela, para mim, me inspirou a fazer o meu doutorado. Então, eu peguei um protocolo que ela usa lá, pensei, bom, porque qual que era a dúvida que eu tinha, né, na época que eu assistia a aula dela, eu falava assim,
Tá, isso a longo prazo, o que acontece na laringe? Porque se tem aí forma fibroblastos, colágeno, não sei o quê, não vai aumentar a cicatrização? Eu ficava com aquilo fibrose, na cabeça. Fibrose, né? entende? Aí eu ficava com aquilo na minha cabeça. A longo prazo, como é que vai ser? Então, aí eu montei um protocolo baseado numa aula dela. E eu cito ela no doutorado, porque, inclusive, foi incrível. Quando eu terminei, eu mandei uma mensagem para ela. Falei, nossa, Vanessa, queria te agradecer pela influência. Você vê como as pessoas influenciam a gente de forma muito positiva, né? Sim. E ela achou incrível, né, o trabalho e tudo. E para mim, assim, um dos achados muito legais no trabalho, porque como eu usei a modulação, que ela falava assim que, vamos supor ali, de 1 a 2 joule eu vou estimular, 4 joule eu vou modular, 9, 12 joule eu vou inibir, né? Pensando em dor, pensando nos processos do laser ali. E eu pensava assim, bom, vou usar 4, que é modulação, porque se eu tenho uma voz normal, eu quero modular, eu não quero nem inibir, nem estimular nada ali, né? E foi muito legal, porque uma das coisas que eu percebi é que quando você aplica 4 joule antes, durante e depois, ele é muito mais efetivo do que você colocar 12 joule antes, que é o que a gente vem vendo que está sendo feito no mercado aí. E por que isso? Porque você dá o estímulo, o corpo responde. Você dá de novo, o corpo responde. Então, você está trabalhando com a fisiologia. Exatamente. Isso, para mim, é fantástico. Porque é igual a gente estava falando lá na nossa conversa sobre a oncologia, né? Muitas pessoas ainda têm o receio de usar o laser quando em casos oncológicos e tudo. E eu tive 4 experiências incríveis de usar laser com leucoplasia, né? Leucoplasia é uma lesão que ela tem ali uma característica pré-cancerígena que acontece na prega vocal, principalmente por conta de cigarro associado com bebida alcoólica e refluxo gastroesofágico. No nosso meio de cantores, a gente sabe que esses hábitos, infelizmente, são comuns, né? E eu conversei com esses pacientes e falei, olha, a gente tem essa ferramenta, existem estudos, né, que a gente pode utilizar, vocês querem experimentar? E claro, que isso associado a protocolos médicos, né, eu não gosto de trabalhar... Primeira coisa, eu nunca faço nada na prega vocal se eu não tiver o exame, uma videolaringoscopia feita por um otorrinolaringologista. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, porque eu não sei o que tem na prega vocal, né? Sim. E a gente tem casos, né, desses cantores que com 15 dias a gente conseguiu reabsorver essas lesões. E eu tô falando de coisas de 2017, 2018, e que nunca mais eles tiveram nenhum problema de voz. Olha só que incrível. E eles são artistas que me trazem outros artistas, porque eles falam, vai lá que resolve, eu tive um problemão na voz e resolveu. Então, assim, e aí, claro, o cuidado com exercícios, a higiene, não é só o laser, né? Eu falo, o laser, ele não é mágica, ele é ciência. E quando ele está associado à nossa responsabilidade de avaliar muito bem, de fazer aquilo com muito cuidado e ajudar aqueles pacientes a mudarem os seus hábitos, nossa, a gente realmente vira uma potência, né? Vira uma Porque potência. uma das perguntas era essa, mas como ganhar dinheiro com a fonoaudiologia? Dando resultado. Exatamente, Né? exatamente. Dando resultado. Porque se você dá resultado, você começa a ter o seu boca a boca ali, né? E não adianta você falar, criticar as coisas se você não sabe usar. Porque se você não sabe usar, você não vai dar resultado. Quantos fonoaudiólogos a gente conhece que aplicam laser, mas não vem resultado? Ah, isso aqui não presta. Peraí, mas você está aplicando da forma correta? Exato. Você está aplicando no ponto correto? Você está aplicando na hora certa? Exato. E aí a gente precisa de raciocínio clínico. Raciocínio clínico, que é extremamente importante, né? E a gente tem muitas vezes, eu falo que a laser terapia, muitas vezes, ela, ao longo dos anos, nesses mais de 60 anos de aplicações de lasers nas mais diversas especialidades da área de saúde, muitas vezes os resultados vieram primeiro as validações científicas. Né? Prática baseada em evidência, né? Exatamente. Top. Então, isso ajudou um pouco a essa subjetividade da definição. Ah, será que isso funciona, não funciona, aquela coisa toda. E a Carol Fernandes, gente, além de estar fazendo esse trabalho muito bem feito com as terapias relacionadas à voz, né? Ela também é pesquisadora, né? E a gente estava discutindo aqui um pouquinho, ela já começou a dar alguns spoilers aí, né? Sobre um trabalho fantástico que ela finalizou em fevereiro, né? Agora. De 2024.
Fevereiro de 2024, fresquinho, né? Saindo do data forno. Linda, 28 de fevereiro de 2024. Lindo, tipo, no prazo. lindo, lindo, lindo. E que é um trabalho exatamente para demonstrar tudo aquilo que você constata clinicamente com os seus clientes. Sim. O que está acontecendo histologicamente, o que está acontecendo. Conta um pouquinho sobre esse trabalho, essa tese que você acabou de publicar. Eu tinha uma curiosidade muito grande de saber o que acontece ali nos tecidos, né? E a gente fez um protocolo que foram 8 dias de aplicação na laringe de suínos. E por que eu escolhi 8 dias? Porque eu pensei, como é que tanta dose de laser, né, vai agir no paciente, por exemplo, que faz o carnaval? Por que eu pensei em 8 dias? Por causa do Carnaval de Salvador, que é Essa é a realidade da tua vida, né? Então, tipo assim, eu peguei... Assim, existe um gap, né, uma distância muito grande da prática e da ciência, que eu acho que a gente tem que aproximar. Eu tentei fazer isso quando eu desenhei o estudo junto com os meus orientadores, né, que eu fiz o doutorado na UNB. Acho que é importante falar da instituição que me abraçou, né, abraçou essa pesquisa. E foi um trabalho muito bonito, né? Foram 4 anos que a gente fez com muita dedicação e tornou possível encontrar muitas coisas ali, né, que eu tinha questionado. Então, o que o laser faz quando você aplica 8 dias consecutivamente ali naquela laringe? Então, Carnaval de Salvador, o artista não dorme, você aplica aquela coisa, vai dormir lá, aplica de novo e aplica de novo. 8 dias lá 8 dias. Olha só. São Paulo a gente sempre imagina, né? 4, 5 dias lá, vai que vai. Eu tô falando 8 dias ali do Carnaval de Salvador, mas aí tem o pré-carnaval, tem o ensaio, tem o É uma loucura, né? Para quem já morou em Salvador sabe que... E eu fiz faculdade lá. Haja garganta, literalmente. Haja garganta, né? literalmente. Então, qual que era o nosso maior desafio? No primeiro dia... Eu penso assim, né? A voz do último dia tem que estar melhor do que a do primeiro. É a minha meta. E o meu sonho realizado é quando o artista fala pra mim, nossa, cara, a gente fez agora um São João. Foram 5 shows consecutivos, né? E qual que é o desafio do São João? O clima. Porque eles, assim, os artistas, uma das coisas que mais afeta artista é a sinusite, rinocsinusite, porque a gente pega hotel com mofo, camarim, e o clima muda muito, né? Você sai de um lugar frio para um lugar quente. País continental, né? E é uma época do ano muito suscetível a infecções e inflamações, né? De vias aéreas. E daí, 5 dias de São João, no último dia, o artista falar para mim, nossa, minha voz hoje tá melhor do que no primeiro. Gente, eu saio parecendo Sucesso. que eu vou voando, né? Eu vou batendo as minhas asinhas, assim. E... eu perdi a pergunta. Qual que foi que eu voei, né? A pergunta... Não, você não voou, não. Você está respondendo perfeitamente. Você perguntou como que começou meu doutorado. O teu doutorado aí. E daí que dá para cortar, né? E daí, quando eu pensei, né? Nessas 8 dias... Imagina, 8 aplicações nos 3 pontos da laringe. O que acontece? Aí eu queria ver o efeito imediato, o que acontecia na prega vocal imediatamente. E... metade dos meus porcos eu guardei para avaliar 3 meses depois sem a aplicação do laser. Porque eu queria ver a longo prazo o que acontecia, né? O que ia acontecer com as doses repetitivas, né? Exato. Então, foi muito legal, porque a gente viu que imediatamente existe um efeito do laser e é muito rápido, porque acontece, sim, eu não posso nem falar num aquecimento ali da laringe, mas acontece são 2 ou 3 primeiros dias, a gente tem um aumento de temperatura, porque a gente tem a laringe, é uma região fria, né, da prega vocal, porque é pouco vascularizada. Então, nas três primeiras aplicações, a gente tem um aumento na temperatura e depois ela termorregula. Olha que lindo isso, né? Então, o laser, eu posso falar que ele é um termorregulador. Eu posso afirmar isso. Então, ele não vai aquecer, mas ele vai trazer um benefício ali de termorregulação. Se está frio, ele vai esquentar, e se tiver muito quente, ele vai esfriar. Vai adequar a temperatura para tudo funcionar bem. É fisiológico. Olha que lindo isso. Lindo, Meu lindo. Deus, é fantástico. Então, assim... Então, pera um pouquinho. Diante do que você está me falando, então eu consigo reverter disfunções agudas, por exemplo, Sim. ou trabalhar nessas disfunções, tipo... Como é que é essa história do cantor, de repente... Você já teve alguma experiência legal do cantor perder voz? Várias. Deve ter várias, né? Várias experiências. E você falar assim...
Carol, se você aplicar o laser antes dele entrar no palco ali, vai ter resultado? Vai ter resultado. Eu tenho... Nossa, mas são muitos casos para falar. Às vezes o artista não está num bom dia, com muita secreção. A gente consegue fazer drenagem. Eu consigo drenar edema, coisa de meia hora antes do show. Né? Então, eu posso aplicar e eles vir para o palco? Posso. Tem resultado? Tem, porque existe um aquecimento ali. Por isso que eu ando vendo você, muitas vezes em redes sociais, de cantores, né? De cantores, um trabalho extremamente profissional. Eu vejo muitas vezes você aplicando a laser terapia, você vê que está ali no camarim ainda, está aplicando, ou às vezes no intervalo de show. Eu acho muito legal você estar fazendo esse trabalho ali em loco, né? Acompanhando o profissional, ou seja, que está diuturnamente do lado ali para que ele possa ter o melhor desempenho da voz. Sim. E eu sou muito curioso. Conta aí uma história específica, vai, para nós. Teve um dia, né? Eu fui até bem criticada por isso, porque saiu nas redes sociais. Eu estava aplicando em uma cantora no palco. A galera ficou, me criticou muito, mas assim, o que eu acho mais legal é que quando se pergunta para o artista, ele fala o que acontece com ele. Ele pode não explicar cientificamente, mas ele fala, nossa, parece que tinha um pigarrinho que desgrudou, minha voz melhorou a performance, eu consegui melhorar minha projeção, porque acontece esse efeito imediato. Claro que se eu puder ter, assim, de forma muito responsável, trabalhar com esse artista antes, na prevenção, como eu contei, né? Vai toda semana e tudo. Só que muitas vezes não é a nossa realidade. E às vezes, gente, por conta do nosso Brasil, ele é continental. Então, você está num lugar aqui hoje com 9 graus, do outro dia você está num lugar com 30. Não tem saúde que aguente. E a gente dorme muito pouco na estrada. Então, a imunidade fica muito baixa, né? E aí, você pode até falar, né, do ILIB, né, nessa parte também, que muitos usam o ILIB para melhorar essa questão de resistência, de imunidade. Eu ia te perguntar exatamente isso. Se a voz é algo que você trabalha puramente com a fotobiomodulação tópica, local, né? Ou se você trabalha também com a fotobiomodulação sistêmica. Eu já sei que você trabalha. Trabalho, sim. Porque eu vejo aí artistas para lá e para cá, cantores aí mostrando, né, a técnica ILIB. E de onde veio isso aí para mim? Foi lá na faculdade já, né? Porque eu sempre penso na voz como corpo. Quando eu fiz meu TCC, olha só, né? Por isso que eu falo, tudo começa, gente, quando tá... Eu falo para meus alunos, a faculdade é a nossa vitrine, começa lá. E eu queria fazer um trabalho que era... Olha, o nome tem muito a ver, né, com dentista também, que era a importância do alinhamento biomecânico nas funções estomatognáticas. É difícil o nome, mas resumindo ali, né? Então, o que o alinhamento biomecânico, alinhar cintura pélvica, cintura escapular com a ATM, tem a ver com mastigar, com deglutir, com voz, com fala. Tudo, né? Eu começo ali. Quando é que um bebê começa a comer? Quando ele senta. Por quê? Porque ele consegue ter um controle maior da coluna cervical. Olha só. Isso é incrível. Sim. Isso vai impactar na voz também. Então, eu falo, a voz, ela não é só aqui. Ela é o corpo inteiro. Então, o cantor, ele canta com o corpo, ele canta com a mente dele. Então, eu preciso tratar do corpo inteiro, né? E, assim, às vezes a pessoa tomou um corticoide, ele vai ficar todo edemaciado. A voz também. O ILIB vai ajudar nisso aí. Sim, né? sim. Então, e é rápido. Porque às vezes você tá ali no camarim fazendo, ele fala, peraí que eu preciso fazer xixi. Sim. Ele sai, vou fazer xixi ali. Por quê? Porque drenou, gente. Exatamente. Aí vai falar pra mim que não existe isso. Como eu falo, é psicológico. Psicológico, Psicológico pra quem não faz, né? Pra quem não faz. Pra quem faz, a gente vê isso. Claro que eu falo que tudo começa também na mentalidade. Isso aí é inegável, né? Claro. Eu sou hashtag defensora da neurociência. Mas quando você consegue aliar todos esses conhecimentos em prol do paciente, porque a gente não está falando de máquinas, a gente não está falando de robôs, a gente está falando de pessoas. Sim. E por mais que eles sejam, eu sou um artista famoso, fulano tal, ali dentro do seu consultório ele é um ser, ele é um indivíduo, ele é uma pessoa. Por isso que muitas pessoas me questionam, Carol, por que você não publica os seus pacientes lá na sua rede social? Porque a rede social é minha, não é deles, né? E eles vão publicar na deles, se eles quiserem. Sim. Porque ali eu tenho que respeitá-los. Eles estão ali e eles não são meu produto. Eles são meus clientes, eles são meus pacientes. E eles são pessoas queridas por mim, né? E quando você fala em ser humano, né? Não máquinas, e fala em neurociência, a gente percebe como a
a cabeça tem que estar bem também, Muito, né? Para que a muito. pessoa possa também desempenhar o máximo aí da sua potência de voz, Sim. aquela coisa toda. Daí a necessidade do tratamento não só local, né? Sim. Tratamento sistêmico, tratamento, a neurociência A envolvida em neurociência, tudo eu isso. lembro um caso muito, muito, muito legal. Até ele saiu na mídia, tal, com uma artista que eu acompanhei no Show dos Famosos. Ela estava numa demanda muito frenética, uma coisa assim, muito, assim, loucura mesmo. E um dia de uma apresentação que ela tinha um show muito importante, ela ia atrasar quase 2 horas para o show. Você imagina o emocional dessa moça que é super preocupada com os fãs, aquela coisa toda. E a gente já tinha feito tudo. Era medicação e laser e termoterapia. E ela estava sem voz. Zerou. A voz Meu era um Deus. soro. Ah, Carol, e agora o que eu vou fazer? Aí eu falei, peraí, vamos apelar para as forças maiores ali. Segurei no braço dela e falei, olha, agora nós vamos fazer uma oração e você vai mentalizar, você vai falar a verdade pro seu público. Você não é uma máquina, você é um ser humano. Ela entrou no palco, ajoelhou. Ela não teve nem tempo de se caracterizar, né, como artista. Ela entrou de moletom com uma camiseta e o cabelo todo grudado na cabeça de gel, porque ela estava usando uma peruca no programa. E não teve tempo de se arrumar. Ela entrou desse jeito no palco, lotado de gente, né? Imagina, Você vê o tanto que pressão. o público... Gente, acontece muito. Às vezes o artista no palco, no camarim, tá meio triste, chateado. Quando ele sobe... A energia, né? Gente, energia, meu Deus. A gente Sim. é dopamina, é felicidade, Dopamina. hormônios da felicidade ali, né? E isso interfere na voz, Carol? Com certeza. A voz, ela pede isso, né? Essa energia. Então, quando ela subiu no palco, ela ajoelhou e começou a chorar. Quando ela levantou, a voz veio parecendo um trovão. E fez 2 horas de show. Ela só olhava pra mim, assim. Porque eu falei, cara, chega um momento que a pessoa só quer ouvir de você. Calma, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. E vai ficar tudo bem. Porque mesmo que você não esteja no seu melhor dia, você não tá ali porque você é uma voz. Você tá ali porque você leva alegria para os seus clientes, para os seus fãs, para os seus pacientes, para as pessoas que estão ali para te ouvir. Você tá ali porque você entrega alguma coisa da sua alma para as pessoas, né? E muitas vezes é isso. O artista, que eu vejo muito, eles levam Deus para as pessoas sem nem saber. Exato. Quantos directs eu leio aqui? Nossa, Carol, vocês me salvaram num dia. Aí você fala assim, indiretamente, a equipe do artista, ela se torna queridinha dos fãs ali, porque eles se conectam com a gente nas redes sociais. Eles falam, Carol, eu tava muito triste, vocês me ajudaram, tal. Isso é muito lindo, né? Não tem preço, né? Tem valor as coisas. Então, o bastidor ali do artista é a gente conseguir dar esse apoio para ele subir no palco e dar o melhor de si, mesmo que ele não esteja 100% no dia. Que show, né? Eu fico pensando, quando você leva o bem, você está levando Deus sempre. Sempre, né? sempre. E pelo que você está me dizendo, quando a gente fala em laser terapia, quando a gente pensa em... a gente vê aqui os equipamentos, né, que hoje existem no mercado, você pensa no Therapy-C, você pensa no Elib. A pergunta onde é possível utilizar a laser terapia, seja tópica, seja sistêmica, dentro da fonoaudiologia? Onde você utilizaria hoje? Tudo? Eu sou assim, eu uso só na minha área mesmo de voz, né? Então, eu faço nas aplicações dos pontos de sinusite, ouvido e laringe. Tá. Outros fonoaudiólogos que trabalham em outras áreas, por exemplo, na área de amamentação, elas aplicam na mama, então, quando tem fissuras mamárias, né? E tudo. Na área de odonto também, elas aplicam na boca, nas articulações, né? Enfim, são várias áreas que a gente usa. Eu, particularmente, eu só uso na área de voz. E muitas vezes a gente pode aplicar, inclusive, para a voz no palato, porque a gente consegue melhorar a ressonância, né? Então, quando eu penso em voz, eu estou pensando fonte, né, prega vocal, vibração, e eu penso em projeção, filtro. Então, toda essa região, cabeça, pescoço, ela favorece a qualidade da voz. O primeiro contato que eu tive com a Carol Fernandes, a primeira pergunta que eu fiz para ela foi: Carol, 8 horas de aula, perdi minha voz, o que eu faço? Fiquei totalmente afônico, dei um intervalo para os alunos e agora o que eu faço? Gente, ela me passou um protocolo maravilhoso, né? Exatamente baseado na experiência clínica, na experiência científica dela.
que me fez ter certeza da história do approach e da melhora terapêutica de disfunções agudas que estavam acontecendo naquele momento, né? Mas assim, quase perdi a voz, mas não totalmente. Agora, você me dizer que uma pessoa que canta, que está cantando há 3, 4 dias e que precisa... porque assim, se é um ser humano, alguma vez na vida ele ficou rouco, Sim. né? E se ele fica rouco de uma maneira importante, muitas vezes demora 2, 3 dias em condições normais, sem procurar nenhum profissional. 15 dias, às vezes. Não é? Para melhorar dias. aquela rouquidão. E pós-pandemia, eu te falo, muitas pessoas que nunca tiveram problemas de voz estão tendo problema de voz. E demora mais para voltar. Semana passada, eu tive uma gripe. Gente, eu falei, como que uma fonoaudióloga trabalha rouca? Surreal. Aí vamos lá, né? Terapia na veia. E comecei. Claro, a resposta vem mais rápido, né? E você falou aí da questão aguda e efeito a longo prazo. Quando a gente pensa em uma aplicação do laser, ele já vai dar resultado? Vai dar resultado. Então, quando eu tenho inflamações, edemas, eu faço uma aplicação, eu já tenho uma resposta. Se eu estou pensando em performance muscular, aí eu vou, claro, aplicar mais vezes, porque no trabalho a gente viu hipertrofia muscular, porque ele aumenta ali a capacidade das fibras musculares. Olha que lindo isso. Eu fico imaginando os colegas fonoaudiólogos ouvindo aí nosso bate-papo aqui, o nosso DMC Cast, a curiosidade para aprender tudo sobre tudo isso que você faz, né? Como utilizar, quais são as técnicas. Então a gente fica na torcida, né? Para que a gente possa ter a oportunidade aí de você, através de cursos, né? Tá levando essa sua experiência, tá levando essas informações para o mercado, porque eu digo que todas as profissões, ao longo dos anos, e eu acho que agora mais ainda, tiveram que se reinventar. Sim, né? Sim. Como a gente falou mais cedo, a gente era muito preparado para lidar com o paciente, para curar o paciente. Na hora de cobrar, a gente não sabia nem cobrar. Né? Tem pessoa que, quando vai cobrar, quando vai falar sobre o valor de uma consulta, por exemplo, o próprio profissional às vezes está achando caro. Ai, meu Deus, vai achar caro, né? Não é? Esse é um grande problema. Sim. Então, essa reinvenção, inclusive na história de como cobrar, gerenciamento da carreira, né? E essa necessidade de se reinventar, de procurar, né, dentro no nosso caso aqui, falando sobre fonoaudiologia, onde eu posso atuar, que eu posso ajudar mais pessoas. E se eu estou ajudando mais pessoas, eu vou ter a oportunidade de ganhar mais dinheiro. Eu assim, estou super pronta para compartilhar meu trabalho, né, com o mundo, assim, porque eu me sinto nessa obrigação. Acho que é muito isso, né? A gente tem que compartilhar as coisas boas. E eu tenho uma história de gratidão à fonoaudiologia muito grande, porque... eu queria viver da minha profissão porque é uma profissão que eu durmo e acordo feliz. Então, eu queria ganhar dinheiro, né, com a minha profissão. E eu vejo que as tecnologias, né, o laser, ele agregou muito valor e adesão do paciente. Porque antigamente a gente podia fazer até online ali os exercícios e tudo, mas né, a tecnologia, o laser, traz o paciente para o seu consultório. Exato. Né, porque, e aí é importante a gente falar, gente, que tem que fazer com responsabilidade a aplicação. Porque não é de qualquer jeito. E só o profissional da saúde, né, habilitado em laser pode fazer isso. Então, isso agregou valor para a nossa sessão, né, valor mesmo, né, dinheiro financeiro, e trouxe os pacientes com mais frequência para a terapia. E aí eu gostaria até de compartilhar uma história que você falou aí do a gente não saber cobrar. Eu tinha muito isso, eu parecia, sabe a Chiquinha do Chaves? Eu fazia aquela sessão, sabe? O encantamento, o paciente... Ok, Carol, quanto custa a sua sessão? Eu tenho um lado cuidador e solidário muito grande dentro de mim. Aí eu ficava igual a Chiquinha. Não é nada, não. Tá tudo certo. Aí eu criei na minha cabeça uma crença limitante que eu falava, fono não dá dinheiro. E eu escuto muito isso dos meus alunos, de alguns colegas de profissão. Fono não dá dinheiro, fono não dá dinheiro. Então eu fiquei com aquilo na cabeça. Fono não dá dinheiro, fono não dá dinheiro. E eu lembro até hoje, eu cobrava um valor X na minha sessão. E às vezes eu ficava muito frustrada, porque no final do mês eu ganhava muito mais como professora de inglês do que como fonoaudióloga. Olha só. E aí eu falava, não, vou continuar com a minha carteira assinada aqui como professora, é minha zona de conforto e tal. Aí fiz um concurso, é bom, né, você ter o seu dinheiro fixo e tal. E daí eu conheci uma pessoa, né, que eu falo que ela é minha empresária
a Luciana Azevedo. E ela chorava de rir, porque ela falava, gente, eu não tô entendendo. Algumas pessoas, quando me conhecem, me acham meio doida, porque eu tenho umas ideias muito malucas, assim, que eu chamo de empreendedorismo. Pessoal, vocês estão ouvindo isso? Olha, a minha empresária, olha como é importante, como a gente não consegue fazer tudo na nossa vida sozinho. Não. Como a gente precisa de pessoas, né? Sim. E aí eu falava pra ela, você vai ser minha empresária, porque o meu sonho é ser uma artista da voz, né, da fonoaudiologia, ser famosa na fonoaudiologia. Eu falava isso brincando, mas o que eu queria com isso? Era poder chegar no mundo falando do meu trabalho, entende? E que às vezes parece que é pecado, né, você querer fazer sucesso com a sua profissão, parece que é pecado você querer ganhar dinheiro com a sua profissão, mas não é o dinheiro pelo dinheiro, entende? É aquela coisa assim, é a consequência do trabalho que você faz com amor e com entrega. É muito isso, né? Uhum. E ela, quando a gente, eu tive um paciente que ele estava com um problema vocal e ele não estabilizava a voz. Rapaz, eu fazia de tudo. E tecnologia, aquela coisa, e não estabilizava. Eu falei, vou num show seu. E vale a pena, né? Avaliação em loco. Tem que fazer. Você trabalha com a voz, tem que ir lá. Aí eu comecei a olhar, eu falei, ele tá com alguma questão auditiva, né? Pensei, porque tirava o ponto, botava o ponto e aquela confusão toda. Aí liguei para uma otorrino, nessa época eu morava em Goiânia, em Brasília. Aí liguei para uma otorrino de Goiânia e falei, eu preciso de uma indicação de uma fono que faça audiometria, mas precisa ser de altas frequências. Porque se você faz audiometria comum, né, Sim. A audiometria, ela não consegue pegar as altas frequências e cantor, ele precisa dessa audição, porque muitos têm ouvido absoluto, aquela coisa toda. Sim. E aí ela me indicou essa fonoaudióloga, que é a Luciana, que hoje é minha empresária, e aí ela fez o exame desse cantor, ele saiu, e aí a gente descobriu que ele tinha uma questão do processamento auditivo e tudo. Você imagina quantos cantores tem? E a gente pega muito isso, tá? Chega lá no consultório, voz rouca, eu falo, vamos fazer os exames todos. Cantor surdo, a gente vai identificando ali. Você acha que tá na voz e... Você acha que tá na voz e o problema tá no input, né? Sim. Tá na entrada e não na saída. Olha só. Olha como a audição é importante. Então, se você fica focado, vou tratar aqui, e não olha o todo, lembra que o paciente é um todo. Ele não é uma voz, ele não é uma prega vocal, né? Verdade. Ele saiu de lá e falou, Carol, o dia que você se unir com essa mulher, porque ele conheceu, né, o trabalho dela também, que eu não conhecia, ele falou, você já é uma potência, ele falou pra mim. O dia que você se unir com essa moça, vocês vão virar um foguete. E aí eu liguei pra ela e falei, nossa, tal, vamos trabalhar juntas e tudo. E eu queria muito que você fosse minha empresária, porque o meu maior problema é que eu não gosto, eu não sei cobrar. Olha E só. ela é uma potência, essa mulher, né? Ela é empresária e ela já tinha essa clínica que já era muito bem sucedida e tudo. E eu falei, eu penso muito isso, né? Sonho que se sonha só é só um sonho, sonho que se sonha junto é realidade. Sozinho você vai mais rápido, junto você vai mais longe. Eu tenho Nossa, adorei essa frase. Repete pra mim. E eu escutei essa frase em Duke, na formatura do meu primo. Olha Ele só. estava formando no MBA, por isso que é legal você pegar outras áreas, né? Sim. Porque a área da saúde a gente é muito assim, estudar e não amplia. E daí eu tenho eu tenho uns mantras, né? Todo dia pra mim é sábado, eu tenho uns mantras que me ajudam a me motivar, porque a gente recebe muita coisa que desmotiva. E eu preciso ter a minha automotivação 24 horas por dia, porque senão você nem levanta da cama. E aí, quando eu me uni com essa mulher, eu falei, gente, tipo assim, de cara, ela já pegou a minha sessão e ela quadriplicou o valor da minha sessão. E, de fato, eu decolei. Então, assim, eu sou muito grata, Luciana. Eu falo pra ela, olha, eu vou te honrar até o fim da minha vida, porque eu tinha esse sonho, eu fico até emocionada de falar, porque eu tinha um sonho de viver da minha profissão. E hoje eu vivo bem da minha profissão. Então, eu tenho que falar isso para os meus alunos. Acredita, estuda, vai lá. Una-se com pessoas que têm o mesmo propósito que você, os mesmos valores. Porque tem pessoas que não têm os mesmos valores que a gente. Exatamente. Sabe? Aliás, muitas vezes a maioria não tem. Aí eles né? não conseguem alcançar seu sonho. Você fala uma coisa, a pessoa... Você é maluca, você é doida. Assume logo esse concurso aí, tá bom. Não, mas eu quero mais, eu quero mais. Eu quero que a minha profissão, ela chegue num lugar que ela não precise falar, fono o quê? O que você faz? Sou fonoaudiólogo. Uau! Isso mesmo. Igual quando as pessoas... Você faz o quê? Eu sou médico. Uau! Né? Sim. Eu quero isso pra fonoaudiologia, sabe? Eu acho Nossa, que é perfeita. E como é gostoso conversar com pessoas que estão completas. A gente percebe muito isso em você, né? Na tua satisfação
com o seu momento, da sua vida, com o seu momento profissional, né? Eu sou muito A feliz. sua realização, feliz. né? E isso é muito gostoso. Eu acho que isso que todos nós temos que buscar para a nossa vida profissional. E eu lembro quando eu era estudante, né? Que eu imaginava onde eu queria chegar. E hoje, quando eu estou vivendo onde eu cheguei, de verdade, hoje de manhã eu acordei, levantei, ajoelhei e falei, obrigada, Deus, porque assim, eu só tenho que agradecer. E aí, peguei um carro para vir para cá, né, com um motorista, e a gente veio falando de Deus, né, no caminho. Eu falei, gente, como é lindo isso, quando você coloca Deus em primeiro lugar, ele te conecta com o seu propósito, assim. Exato. E ele te leva para onde você pode ir, né? Assim. E quando você fala em Deus, quando a gente pega, eu tenho uma fé enorme, né, em Deus, tudo eu coloco Deus na frente, né? A gente sabe que até mesmo quando as coisas não dão muito certo, ou que você acha que, puxa, a vida não está acontecendo, eu falo, é algum propósito de Deus que você precisa dar você precisa dar uma voltinha para você conseguir, né? E quando a gente pensa em Deus, a gente olha lá na Bíblia, João, Evangelho, né? Tudo começou, Deus é luz, né? Faça-se a luz, foi assim que começou tudo, né? E eu gosto de quando eu começo as minhas aulas sobre laser terapia, eu gosto de falar muito isso, né? Laser é luz. Nossa, né? Que lindo! Laser é luz, né? Então, é Deus que você está levando para o ser humano e, claro, com conhecimento, com capacitação, para que você possa trazer benefícios naquela célula. E aí a gente vê que a célula, né, conversa de uma maneira muito amigável com essa luz, né? E é por isso que a gente tem tantos benefícios, né? Na fonoaudiologia, na odontologia, na farmácia, na biomedicina, na medicina, na área de esportes, né? E assim na enfermagem, enfim, em todas as áreas de saúde. E eu confesso para você que como foi gostoso esse bate-papo nosso aqui, aprendendo muita coisa sobre esse seu mundo da fonoaudiologia, né? E esse seu mundo dentro das terapias relacionadas à voz. Eu só tenho uma coisa a dizer, agradecer muito dessa energia boa que você nos trouxe aqui agora, nesse momento, e por toda essa experiência que você passou para a gente aqui nas palavras aí, no dia a dia. Eu sei que você deve ter milhões de histórias legais para a gente discutir, contar, né? Mas assim, que bom que a fonoaudiologia está dentro desse caminho disruptivo também, de levar o melhor cada vez mais para a maioria das pessoas e, acima de tudo, né? Esse problema que você fala aí, a fonoaudiologia não dá dinheiro. Eu ouço isso na fisioterapia, né? Eu ouço isso na odontologia, eu ouço isso na medicina. Todas as profissões hoje a gente tem uma competitividade muito grande, né? E, de novo, vou repetir o que você já falou. Formação, extremamente importante. Ação, fé e acreditar, acima de tudo, é que faz com que pessoas como você, hoje, né? Carol Fernandes, não sei se eu falo, coach dos principais músicos do país. Fonoaudióloga. É uma coisa muito legal, né? Porque, assim, muitas fonoaudiólogas hoje, elas se intitulam como coaches vocais, treinadoras vocais. Só que eu vou levantar essa bandeira, porque eu acho importante, eu falo isso para os alunos, eu acho que a gente nem tinha programado isso aqui, né? Foi muito legal esse bate-papo espontâneo. Eu falo para os meus alunos, qual é o nosso diferencial? Ser fonoaudiólogo. Por quê? Eu entendo do sistema. Sim. Porque, às vezes, meu paciente, como eu falei, ele não precisa do treinamento vocal, ele precisa do treinamento auditivo. Exatamente. Se eu não sou fonoaudiólogo, eu não sei disso, né? Exato. Às vezes, ele está com questão de língua, ele precisa da fono da motricidade. Não é de mim, né? Eu trabalho só voz. Não, peraí, então você vai fazer um trabalho aqui com a fono da motricidade, depois você volta para cá. O problema dele está na língua. Então, assim, o meu diferencial é ser fonoaudiólogo. Então, eu faço o quê? Eu sou fonoaudióloga especialista em voz. É assim, a bandeira que eu levanto, porque já falaram, Carol, faz mais é mais marqueteiro você falar que é coach vocal, que você é treinadora vocal. Não, não sou. Eu não sei cantar nem parabéns faz criança, gente. Como é que eu vou ensinar alguém a cantar, entendeu? Eu mexo com músculo, eu brinco, né? De uma forma muito simplista. Eu falo que eu sou o padeiro da voz. E o professor de canto é o confeiteiro. Então, eu tenho que dar estrutura para ele confeitar, senão o bolo cai.
Então, eu não preciso aprender a cantar, eu também não preciso aprender a ser empresário, porque eu já tenho a minha, né? Então, cada um na sua área, com a sua expertise. Porque se eu falo de comportamento, de personalidade, cada um de nós tem a sua. Eu não preciso... eu tenho um livro maravilhoso, que eu não lembro o nome do autor, mas o livro chama Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo. Não adianta você é uma pecinha do quebra-cabeça, não adianta você querer encaixar num lugar que você não cabe, né? Exatamente. E quando você está no seu lugar certo, meu Deus... É isso, você é livre, né, para fazer o que você gosta, o que você quer. Eu encerraria aqui, você falou assim, eu não ensino ninguém a cantar, né? De fato, pode ser que você não ensine mesmo, mas muito mais do que isso, né? Você permite as pessoas a cantarem. Você permite as pessoas a essa expressão maravilhosa que leva energia, que leva alegria, que leva luz, que leva todas as pessoas aí nesse Brasil e fora desse Brasil a todos. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada mesmo por me permitir estar aqui compartilhando um pouco da minha história, né, que me enche de orgulho.